maior desafio de um representante do Nordeste ou de uma região, né, com algum patamar de desigualdade, o Norte também, né, pode estar junto conosco, né, parte do Centro-Oeste. O maior desafio é fazer prevalecer no debate a importância de uma intervenção do Estado como um agente que deve promover a redução destas desigualdades. Eu falo isso na condição de um liberal, tá? Eu sou um liberal por acreditar que essa visão é a mais eficiente para se fazer justiça social. A gente tem que entender definitivamente de que quem é liberal não é um anarquista que quer que o Estado suma, né, que ele deixe de existir, que é insensível. Não, o Estado ele existe, o poder público ele existe justamente para combater desigualdade, justamente para poder interferir e fazer com que, outra frase de Barroso, cada um possa ser o melhor que possa ser, né? Possa ter a oportunidade de desenvolver o seu melhor. O poder público, da maneira como funciona hoje, para mim, ele perpetua desigualdades. É por isso que eu sou um liberal. Eu vejo um poder público brasileiro que, ao invés de combater, ele serve para distribuir privilégios. É o juiz do Mato Grosso, que recebeu em um mês mais de R$ 500 mil. É o amigo do deputado, o amigo do senador, o amigo do governador, que tem as vantagens tantas no funcionamento, né, das coisas, né, porque tem os privilégios. É a burocracia sufocante, né, que favorece quem tem os atalhos, né, e distancia de quem mais precisa, né, e a ineficiência, de modo geral, na educação, na saúde, na segurança, na logística. Enfim, o poder público brasileiro, para mim, eu digo sempre que gostar do Estado é carência de amor não correspondido, né? Porque o Estado brasileiro ele funciona muito mal, né? Mas ele precisa existir. E aí, para que fique muito claro, na condição de alguém que está numa região que precisa muito do poder público do Estado, um grande desafio é fazer com que no debate público a gente possa fazer prevalecer a nossa realidade regional e pedir do Estado esse olhar mais sensível. Então, vou dar alguns exemplos. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência, você vai conversar com um deputado de São Paulo, ele quer, meu amigo, meter a faca, ajuste fiscal, não está fechando a conta e a gente tem que fazer. Eu, que venho da Paraíba, eu não posso pensar só no fiscal quando eu tenho na Paraíba milhares de aposentados da zona rural que, se eu tirar a aposentadoria deles, a família não tem como comer, não tem, né? Então, a gente precisa ter a intervenção do poder público e um olhar, né, que trate de maneira desigual os desiguais. Foi o instante de maior alegria que eu já tive até aqui desde 2015. Eu nunca me senti tão feliz como no dia que a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb. A maior desgraça do Brasil, se vocês querem, pelo menos na minha visão, se vocês querem arruinar uma nação, vocês façam com que essa nação seja uma federação, qualquer país, transforme numa federação, divida entre 3 entes federativos, a gente pode chamar de municípios, estados e uma união. Coloque a responsabilidade em um desses entes, pode ser no município, da educação infantil e da educação básica, e depois que você entregar essa criança para que o município tome conta da sua formação, você retire todo o dinheiro que o município possa ter. Porque do nosso bolo da receita, né, do nosso bolo tributário, quase 80% fica na União. Como a nossa federação ela surge de um Estado unitário, a gente tem um poder muito concentrado no governo federal. Então, a gente cometeu um primeiro erro, que é o contrário dos Estados Unidos, né, que surge de uma confederação e lá o poder é descentralizado. A gente cometeu 2 grandes erros, que é, primeiro, concentrar demais recursos na União. A gente é quase um Estado unitário, porque os estados dependem da União, os municípios dependem da União. A gente transformou numa federação sem ter autonomia financeira. Então, você concentra o recurso e a educação básica, que é o momento mais sensível do combate à desigualdade, fica distante do governo federal. Fica
sob responsabilidade dos municípios e dos estados. Então, o Fundeb, que na verdade é a sequência do Fundef, que o Brasil só conseguiu ter vaga na escola na década de 90. Escutar alguém falar que antigamente a escola era boa. Não, a escola não era boa, não. A escola era excludente. Antigamente não tinha vaga de escola para o menino preto da periferia, pobre, que não tem nada. Não tinha vaga. A gente tem acesso com mais de 200 anos de atraso. E a gente não tem vaga ainda de creche. Então, essa é a realidade. Aí o Fundef, que era do ensino fundamental, vira o Fundeb, que é da educação básica, mas o Fundeb, 90% do recurso é de município e de estado. O governo federal só se compromete com 10%, se comprometia no modelo anterior, com 10%. Pois bem, o governo federal, que é quem tem dinheiro, só contribui com 10% da educação básica, nos estados que não conseguem bater o mínimo por aluno, né? Então, a gente conseguiu fazer com que, ao invés de 10%, a gente tivesse um comprometimento do governo federal de 23%. A gente mais do que dobrou na aprovação do novo Fundeb, com detalhe de que 5% vai para a educação infantil. Então, a gente está falando aqui de financiamento da educação básica, que é uma educação... Outra coisa, quando você vê alguém fala, não, mas no Brasil se investe 6, tanto por cento do PIB em educação e no Chile investimento, sim, mas são quantos alunos? Lá e aqui. Porque o que importa é per capita. Você tem que ver quantos per capita vai para... No Brasil vai muito menos, a gente tem um subfinanciamento muito grande. Então, a aprovação do novo Fundeb foi a maior conquista que eu já presenciei, desde 2015 para cá. É fundamental porque o Fundeb nada mais é do que o novo pacto federativo na educação. Faz com que o governo federal leve dinheiro para o município e para os estados, para que eles possam promover a educação básica. Para combater a desigualdade regional, nada é mais importante do que isso. Eu sou um liberal. E como liberal, e que são coisas que no Brasil tem muita gente que não consegue conciliar e colocar na mesma caixinha. Acha que ou você quer combater a desigualdade ou você é liberal e defende só o mercado. Não, na minha visão, a gente tem um mercado, o capitalismo, que deve cumprir o seu papel, que é tornar um país competitivo, gerar riqueza, trazer eficiência, estimular a produção de riqueza e tal. E com esse saldo positivo econômico, você tem um poder público que se vale dessa riqueza para poder combater a desigualdade e fazer justiça social. Então, não existe desenvolvimento social desacompanhado de desenvolvimento econômico. E no Brasil, a gente ainda está na época de ficar colocando um contra o outro. Então, por mais que eu seja um liberal e por mais que eu queira fazer justiça social, mas tenha essa visão liberal, eu defendo uma mobilidade maior de gestão. Por ser tudo muito vinculado no Brasil, o Brasil ele transforma tudo numa lei. Foi até um aspecto que eu achei muito interessante quando eu comecei a exercer um mandato em 2015. Eu recebi alguns repórteres que perguntavam: você já apresentou quantos projetos de lei? Como se isso fosse um sinal de eficiência. Quem mais apresenta projeto de lei é o deputado eficiente, porque no Brasil a gente tem essa visão engessada da gestão pública, com recursos muito vinculados, com a lei querendo fazer gestão, quando, na verdade, quando o quesito é gestão pública, um percentual de liberdade é fundamental para que a gente possa ter eficiência, porque só com liberdade você tem a margem de flexibilidade para poder direcionar para onde cada centavo deve ir. Então, eu sempre defendo uma maior liberdade de gestão. É claro que a gente tem que ter parâmetros, e no Brasil, infelizmente, não dá para ter essa liberdade plena, então eu defendo algumas vinculações, como investimento em saúde, educação, a gente precisa ter essa segurança legal, mas, em regra, eu como liberal, eu prefiro deixar um espaço maior para o gestor público ter a discricionariedade de poder fazer o que ele considera ser mais eficiente. Eu acredito em dois pilares principais para a educação pública funcionar de uma maneira mais adequada. O primeiro eu já falei aqui, que é um investimento maior na primeira infância, no começo da vida. Tem uma frase
que eu adoro, de nós ativistas da primeira infância, que diz: se você mudar o começo da história, você muda a história inteira. Então, quando você vai ver um dado de evasão no ensino médio, pode ter certeza que aquela evasão que aconteceu no ensino médio tem tudo para ter alguma correlação com algo que aconteceu ainda na primeira infância. Às vezes é alguém que não conseguiu ser alfabetizado na idade certa e vai se arrastando e vai. Se você não cuida do começo, tudo que vem depois é comprometido, né? Vai ficando mais difícil. Então, a primeira razão é a falta de investimento, de cuidado na primeira infância, né, nessa etapa de 0 a 6 anos, e começa desde a assistência à mulher grávida, que não tem condições de ter um pré-natal, e isso já tem impactos gigantescos no desenvolvimento, né, no desenvolvimento daquela criança e tal, e os estudos já têm evidências científicas assim, batendo uma na outra, né, de que é a fase mais sensível da nossa formação, é a fundação. Se você erra ali, isso vai ter uma repercussão enorme lá na frente. E o segundo eixo, que a gente não consegue, né, ainda estabelecer um funcionamento adequado, é o professor, a carreira do professor. E quando eu falo do professor, eu toco em várias pontas aqui. Primeiro, o Brasil não consegue recrutar os melhores alunos para serem professores, porque no Brasil o jovem já não quer mais ser professor. O último levantamento, a gente tinha um percentual de 3% dos jovens querendo ser professor, caiu para 1,8% dos professores dos jovens que querem ser professores. A gente não, as pessoas que se tornam professores no Brasil, a nota do Enem é abaixo da média nacional de todos os cursos. O professor ele recebe 50% a menos do que profissionais com a mesma remuneração. Então, a gente não consegue recrutar os jovens. Na Singapura, na Coreia do Sul, onde a educação funciona, existe lá o que existe aqui para jogador de futebol, que é olheiro. Né? Com a criança com 12, 14 anos, as pessoas já ficam identificando que tem um potencial para ser um bom professor. Para ser professor lá, você tem que estar no topo da turma, entre os 30% melhores da turma. Eles só admitem se tornarem professores esses. E aqui não, aqui a gente faz o inverso. Então, a gente não recruta bem, a gente não forma bem. Então, a formação do Brasil, do professor, é terrível, é muito teórica. Você não ensina o professor a ir para a sala de aula, não tem aula de didática como deveria, e por aí vai. E é uma carreira que você não estimula, não tem uma valorização da carreira, você não tem uma perspectiva de progressão, né, de você querer estar nessa carreira e continuar nela. Né? Muitos, quando tem a primeira oportunidade de seguir para outro ramo, deixam de ser professores e tal. Então, se eu pudesse fazer um investimento central, eu iria, assim, com tudo no professor, para recrutar melhor, para formar melhor, para avaliar, né, para estimular dentro da carreira e bonificar quem entrega bons resultados. Infelizmente, o Brasil faz muito pouco de cada um desses eixos e está aí o resultado, né? A gente tem, né, um país que não consegue bater a meta do IDEB, que é uma meta pouco ousada, inclusive. A gente não consegue sequer bater uma meta que, mesmo que estivesse batendo, já não seria grandes coisas.